Vamos dar seguimento à aula, a gente teve que parar porque o vídeo já estava muito grande. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre classe 2. Lembra lá no começo da aula que eu trouxe o modelo para vocês e expliquei quando existe uma relação de normalidade entre a maxila e a mandíbula, a gente tem classe 1, que é justamente quando a cúspide mesovestibular se encaixa no sulco mesovestibular do primeiro molar inferior. Beleza. Classe 2 é diferente. A classe 2... O que a gente falou? Que a maxila ela é sempre estável, ela não muda de posição. Quem muda de posição é a mandíbula. Classe 2 é quando a mandíbula ela se encontra mais para distal, ou seja, ela não está mais na relação de equilíbrio muscular, tá? Músculo esquelético, ela não tá mais. Então, normalmente, o paciente classe 2, gente, ele é aquele paciente mais bicudo. O pessoal fala muito, parece muito com a Mônica, aquele paciente que chupa dedo, normalmente desenvolve uma maloclusão de classe 2, porque a mandíbula ela tende a ir mais para distal. Então vamos voltar aqui para a gente entender um pouco. Olha só a imagem aqui para vocês, presta atenção, olha esse overjet, olha o dente superior em relação ao inferior. Então, overjet é essa inclinação significativa do incisivo superior. Então, essa inclinação aqui de cara a gente já vê que é um paciente que apresenta overjet. E também a gente percebe que a mandíbula ela é mais para trás em relação à maxila. Provavelmente essa paciente ela é uma paciente classe 2, porque pelo perfil eu já consigo diagnosticar isso. Olha ela de frente, uma imagem frontal, como ela se enquadra. Mas, teoricamente, o que é uma classe 2? E aí é que eu preciso que vocês prestem atenção, repitam várias vezes esse vídeo, aproveitem que é gravado para tentar fixar isso na cabeça de vocês. O que eu expliquei para vocês lá na classe 1? Sempre, a referência de vocês, cúspide mesovestibular do primeiro molar superior, tá aqui. Sulco mesovestibular do primeiro molar inferior. Na classe 1, a cúspide ela encaixa exatamente no sulco, mas não foi isso que aconteceu aqui. O que a gente percebeu? Que o primeiro molar inferior, o sulco, que é a minha referência, ele foi mais para distal. Olha só, esse sulco era para estar bem aqui, pessoal, ó, bem aqui encaixado, mas não, agora a gente percebeu que a mandíbula por completa, ela foi mais para distal, mas a minha referência sempre é o primeiro molar. Então, teoricamente, classe 2 são as más oclusões nas quais o sulco mesovestibular do primeiro molar inferior situa-se distalizado em relação à cúspide mesovestibular do primeiro molar superior. Então, como a minha referência sempre é o primeiro molar inferior, porque a gente sabe que é a mandíbula que movimenta, eu posso simplesmente classificar como o ponto de referência que é o sulco, eu vou falar que o sulco mesovestibular do primeiro molar inferior, ele tá mais para distal, pessoal. Ele é na mesial, esse é o correto. Lembrem lá da classe 1, aquele que é o correto. A partir do momento que o sulco ele foi para distal, aí eu já tenho uma classe 2. Então, se vocês botarem na prova, são as más oclusões nas quais os sulcos mesovestibular do primeiro molar inferior situa-se distalizado em relação à cúspide mesovestibular do primeiro molar superior. A mesma coisa, pessoal, acontece aqui, ó. Se eu avalio a relação de canino, o que eu percebo? Essa cúspide do canino superior era para estar aqui, ó. O que aconteceu? Ela foi para mesial. Se foi para mesial, lembrem lá da relação de canino da dentição decídua e mista. Se ela foi para mesial, ou seja, se um canino está em cima do outro, que eu sempre faço esse resuminho, classe 2, tá? Então, a gente tem classe 2 de molar e classe 2 de canino. Agora, gente, olhem só esse perfil desse paciente. Na classe 1, a gente falou que o perfil normalmente é um perfil reto. Eu fazia uma linha imaginária, eu tenho um perfil reto. Olha como essa mandíbula é pobre. Retrognática. Vocês conseguem ver? Então, a gente vai falar já sobre esse perfil. Olhem só. Aqui a gente tem a maxila. A mandíbula, ela teve uma grande inclinação. Olha como a sínfise desse paciente
ela tá bem acentuada, né? É pobre, é uma mandíbula pobre. Mesma coisa aqui, ó. Então, esse perfil, ele deixa de ser reto e esse perfil, ele passa a ser um perfil convexo, pessoal. Perfil convexo. Então, convexo nada mais é do que essa imagem de inclinação, como se fosse uma meia-lua, né? Inclinada. Convexo é quando a mandíbula ela é mais retrognática. Professor, eu preciso saber disso? Deve, tá, pessoal? Então, aprende aí. Convexo é quando a mandíbula ela é pobre, retrognática. E reto, pessoal, perfil reto é quando a maxila e a mandíbula se encontram. A partir do momento que a mandíbula ela tá mais retrusa, a mandíbula ela foi mais para o sentido distal, eu tenho um perfil convexo. Outra imagem de uma paciente de perfil que também é classe 2. Essa linha ela não tá bem na posição. Ela devia estar bem aqui, né? Mais na frente. Mas eu percebo também uma mandíbula mais pobre em relação à maxila. Não tanta como as imagens anteriores, mas é um perfil convexo também. Olha esse paciente. Esse paciente, ele tem um perfil triste, com certeza ele é um paciente respirador bucal. Normalmente o terço médio ele não é muito desenvolvido porque ele não usa o nariz da forma correta, ou seja, ele não estimula o desenvolvimento da musculatura nasal e ele estimula só o desenvolvimento da musculatura bucal, peribucal total, né? Então, geralmente os pacientes classe 2, perfil convexo. Isso aqui tudo é para mostrar para vocês o que é um perfil convexo. É justamente quando a mandíbula ela é pobre e faz com que haja essa inclinação da curva, tá? Para distal, ó, inclinação da curva para distal. Então, a classe 2 é a classificação que existe duas divisões. Classe 2, divisão 1, que a gente vai já saber como que é, e classe 2, divisão 2. Vamos lá, com calma, tá? Classe 2, divisão 1. Vamos lá. É quando as más oclusões de classe 2 estão com inclinação vestibular dos incisivos superiores. Vamos trabalhar com imagem que fica bem mais fácil. Eu vou virar aqui para mim para vocês entenderem. Pessoal, existe duas divisões de classe 2. A maxila tá aqui, a mandíbula a gente já sabe que ela é mais distalizada. Mas existe duas posições dos incisivos anteriores que fazem com que eu tenha classificações diferentes na classificação de classe 2 de molar. Quando eu quero avaliar qual é a divisão da classe 2, eu preciso olhar para a parte anterior, eu preciso olhar para os dentes da frente, tá? Quando esses incisivos anteriores, superiores, eles estão inclinados para vestibular, eu tenho uma divisão 1, tá? Na divisão 2 é diferente. O que acontece? Aqui tá os incisivos inferiores e incisivos superiores. Na divisão 1, normalmente eu tenho um overjet, essa diferença entre o superior e o inferior. Então, essa inclinação vestibular faz com que eu fale paciente classe 2, divisão 1, porque os incisivos estão vestibularizados. Na divisão 2, já estou antecipando aqui para tentar deixar mais claro, na divisão 2 existe uma compensação dentária. Por que existe esse termo compensação? É compensar um problema que é esquelético, é um problema ósseo. Classe 2 é porque a mandíbula não desenvolveu. Então, o que os dentes eles fazem? Eles tentam compensar com o dente um problema que é esquelético. Então, os dois incisivos centrais, eles tendem a ir para palatina, tá? Eles fazem essa inclinação para trás para poder encostar nos incisivos inferiores. Então, quando o paciente chega para mim, ele chega assim, com os dois laterais para frente e os dois centrais para trás. Qual é a queixa do paciente? São os dois laterais para frente, mas na verdade quem está errado são os centrais. Por quê? Porque a deficiência é da mandíbula, o central está tentando corrigir, melhorar, e os dois laterais ficou tipo um chifrezinho, tá? Então, quando você for classificar divisão 1, vestibularizados, divisão 2 é quando os dois centrais eles estiverem verticalizados ou
lingualizados ou palatinizados. Na verdade, palatinizados, tá? E aí, esses dois laterais, eles vão estar nessa posição. Eu sempre falo assim, divisão 1, rock and roll, divisão 2, tá? Então, os pacientes, eles sempre lembram por causa disso, rock and roll, divisão 2. Vamos lá. Então, divisão 1 é quando as más oclusões de classe 2 estão com uma inclinação vestibular dos incisivos superiores. É o que eu acabei de falar para vocês, é quando esses incisivos superiores, eles têm uma inclinação significativa para vestibular. Eu já classifiquei, primeira coisa que eu faço, olha a relação de molar, é classe 2? Vamos para a parte da frente. É divisão 1 ou divisão 2? Eu já olho aqui, pessoal, que os 4 incisivos estão para vestibular. Divisão 1. Beleza? E aí a gente já mata a classificação de classe 2. Então, olhem aqui essa imagem. Eu vou lá, avalio no paciente qual é a relação de molar. Eu estou procurando que a cúspide vestibular do primeiro molar superior, ela tem que se encontrar com o sulco, mas ela não se encontrou. O que aconteceu? O sulco, pessoal, ele saiu do ponto central dele, que é bem aqui, e foi para onde? Para distal. Se ele foi para distal, matou, classe 2. Professora, se é classe 2, existe divisões, você já sabe disso. Olha os incisivos anteriores. Os 4 estão para vestibular. Então, eu tenho divisão 1. Essa imagem é também para mostrar, é a mesma imagem da classe 1, mas foi a única imagem que eu encontrei para mostrar overbite e overjet, que eu não tinha essa imagem e aí eu encontrei essa. O que eu quero mostrar para vocês? Que o paciente ele pode ser classe 2, divisão 1, porém ele pode ter também uma overbite, ele pode ter um overjet, mordida cruzada. Então, quando a gente for classificar, a gente classifica a relação de molar, a gente classifica a relação de canino, porém a gente também avalia no sentido sagital e no sentido transversal. E as posições individuais de cada dente. É a avaliação geral, tá, gente? São frequentes nesses pacientes com problemas de desequilíbrio muscular, porque a gente sabe que não existe uma relação de normalidade maxilomandibular. A gente vê esse desequilíbrio na musculatura facial, que é decorrente de quê? Do distanciamento vestíbulo-lingual entre o incisivo superior e inferior. Este desajuste antero-posterior é denominado de sobressalência, ou overjet, que é aquilo que a gente falou. O que ele está falando aqui? Essa imagem dessa garota aqui, pessoal. Que há uma diferença dos incisivos superiores para os incisivos inferiores, porque a mandíbula no paciente classe 2, ela é mais distalizada, ela é mais para trás, e isso favorece com que haja esse overjet. Esse overjet, ele causa um desequilíbrio, porque a gente não tem um encaixe. Então, a musculatura desses pacientes é uma musculatura pobre, não é uma musculatura eficiente, tá bom? Isso, então, não favorece o desenvolvimento da forma correta na parte muscular. Olha esse paciente. Então, esse paciente, ele é um paciente classe 2, como a gente havia mostrado. Olha a face do paciente. A gente percebe que a face do paciente é uma face cansada, uma face pobre. Paciente com olheira, paciente com falta de selamento labial, ele não consegue fechar a boca, olhos baixos, nariz um pouco caído aqui na parte do sulco nasolabial. Isso tudo é devido à falta de equilíbrio muscular decorrente da distalização da mandíbula. Então, não existe selamento labial. Esse paciente ele não consegue fechar a boca, porque o distanciamento maxilomandibular ela é bem significante nesse paciente. Aqui é a imagem intrabucal dele. O que a gente percebe aqui de cara? Olha o distanciamento dos incisivos inferiores para o incisivo superior. Será que aqui tem mais de 3 milímetros? Pega uma régua e bota bem aqui. Aqui tem muito mais que 3 milímetros. Então, esse paciente, eu já sei que eu avaliei, eu fui aqui, pessoal, não consigo olhar a relação de molar nesse paciente, porque aqui provavelmente ainda é primeiro molar, não, que é segundo molar descido, ele está num período transitório, a gente precisaria avaliar aqui. Porém, a gente já sabe
Já tô dizendo para vocês que é classe 2 de molar. Se é classe 2 de molar e eu vejo que os incisivos estão vestibularizados, eu tenho divisão 1. Então, classifique com classe 2 de molar, divisão 1. Então, esse paciente, além dele ter um overjet, eu vou avaliar na parte da frente. Será se ele tem um overbite, que é um trespasse vertical? Então, eu percebo que o superior, ele tá bem sobre o inferior. O inferior dele começa mais ou menos aqui. Com certeza, daqui para cá eu tenho mais de 3 milímetros. Então, ele tem um overbite e overjet. Quanto ao perfil, esse perfil desse paciente de visão 1 também é um perfil convexo. Eu tenho uma maxila com padrão normal, porém a mandíbula pobre. Essa distalização favorece com que esse paciente ele tenha um perfil convexo, tá? Então, fixa na cabeça, perfil convexo, quando há distalização da mandíbula e a gente vê esse perfil pobre, normalmente falta de selamento labial, faces cansadas, apresenta perfil convexo. Nessa imagem, a gente pode ver que além de um paciente, por exemplo, ele ter classe 2 de visão 1, ele pode ter também uma mordida profunda. Então, sempre gosto de trazer a imagem para tentar deixar as coisas mais claras para vocês. Então, esse paciente, ele tem uma relação de molar de classe 2, não dá para ver também na imagem, mas o que eu queria mostrar é a mordida profunda. Se a gente olhar bem, a gente vê que o superior, ele tá bem acima de 3 milímetros sobre o inferior. Professora, como é que eu consigo ter essa imagem? Pessoal, olha o que aparece dos incisivos inferiores, é isso aqui. O que está aparecendo aqui é por causa do diastema, mas ele está com certeza acima de 3 milímetros sobre o inferior. Eu posso avaliar aqui a relação de caninos. Sempre que vocês olharem uma imagem, já vão classificando para tentar ficar mais claro na cabeça de vocês. Quando o canino superior ele sai da meia e vai para mesial, classe 2. Canino superior saiu da meia, foi para mesial, classe 2. Mata logo isso e bota lá na hora da prova que a gente pedir. Relação de canino, relação de molar. Fora isso, ele com certeza você tem que botar lá mordida profunda, diastema entre o 11 e o 21. Deixa eu ver se a gente consegue ver outra coisa aqui nessas imagens. Só isso mesmo. Podemos ter um paciente classe 2, olha aqui a imagem da relação de molar. A cúspide mesovestibular está aqui e o sulco ele tá para distal, tá bem aqui. Se o sulco tá para distal, então a gente tem uma classe 2. Divisão o quê? Aqui eu tô olhando que os dentes estão para vestibular. Só tem um dente que está levemente para lingual, mas mesmo assim eu classifico como divisão 1. Se os dois laterais estivessem para vestibular, na verdade estivesse na posição correta e os centrais estivessem lingualizados, era divisão 2. A gente vai já ver isso mais na frente. Do lado direito, a mesma coisa, o sulco, ele está mais para distal em relação à cúspide. Então, classe 2, divisão 1, direito e esquerdo. Com presença de mordida aberta, apinhamentos. Você vê aqui que não tem espaço para os centrais. Professora, eu posso botar como overjet? Pode, porque ele tem um overjet significativo. Pode ser classe 2, divisão 1 com problemas de espaço. Vamos de novo aqui. Cúspide mesovestibular do primeiro molar superior. Cadê o sulco, que é a minha referência? Tá aqui. Não tá encaixado na cúspide, ele tá para onde? Tá para distal. Se ele tá para distal, então eu tenho uma classe 2. Classe 2 de molar e de canino. O canino superior, ele tem que estar encaixado aonde? Na cúspide, na meia entre o canino inferior e o primeiro molar. Canino inferior e primeiro molar. Isso aqui é pegadinha, tá, gente? Isso bem que é primeiro pré-molar. Tomem cuidado. Então, central, tá na dúvida? Central, lateral, canino. Beleza. Central, lateral, canino. Contem na hora, para ficar mais claro. Então, o canino, lateralmente, ele parece muito com pré-molar. Então, você tem que contar para você não dar bug na hora da cabeça. Então, o canino, ele não tá aqui. Então, o canino, ele tá totalmente para mesial. Então, esse paciente é classe 2 de canino também.
Além disso, ele tem apinhamentos na parte superior, provavelmente no inferior também. Além de ser classe 2, divisão 1, esse paciente ele pode apresentar mordida cruzada, pode ser unilateral ou bilateral. Nos casos de sobressalência, que é com sobressalência, pessoal, é o mesmo termo usado para overjet ou trespasse horizontal. A língua ela tem que se projetar mais para anterior durante as funções de deglutição e fonação, mantendo acentuada no assoalho bucal, ao invés de tocar no palato durante o repouso. Esse desequilíbrio ele favorece a lingualização dos premolares e molares superiores, podendo gerar uma mordida cruzada. O que ele falou aí? Vamos tentar traduzir aqui para vocês. A gente tem aqui uma relação de classe 2. Nessa relação de classe 2, pessoal, ele fala que a língua que tá bem aqui, se você parar para pensar, ela não tem como se encaixar lá no céu da boca, porque existe um limite do inferior que não deixa ela se projetar mais pro palato. Ela vai se projetar mais no assoalho. Então, que um paciente classe 2, ela vai se repousar, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó, ela vai se repousar aqui mais no assoalho. O fato de fazer com que ela repouse sobre o assoalho faz com que a maxila ela fique mais atrésica, ela fique triangular, porque a língua ela sempre tem que repousar aqui, ó, no palato. O repouso da língua, que é o músculo, faz com que a gente consiga desenvolver essa maxila do paciente. A partir do momento que ela não repousa no palato e sim no assoalho, eu faço com que essa maxila dela seja atrésica. Se ela é atrésica, ela é menor. Se ela é menor do que a mandíbula, eu vou ter uma mordida cruzada. Lembra lá da caixa com a tampa. Então, se a maxila ela não desenvolveu da forma correta porque a língua não repousa no palato, a maxila ela vai ficar menor e a mandíbula no tamanho normal. Ela ficando menor, eu faço com que esse paciente desenvolva a mordida cruzada. Então, eu estou falando exatamente disso aqui, ó, pessoal. Mordida cruzada, crossbite. Isso aqui é em inglês, mas se você botar mordida cruzada, unilateral direita, isso aqui foi em decorrência de uma classe 2, paciente não repousava a língua no palato, a maxila desse paciente ficou atrésica, ficou menor, favorecendo a mordida cruzada. Então, esse paciente é classe 2 com... Professora, como é que eu vou saber qual é a relação? Eu precisaria ter uma imagem dele de perfil lateral. Como eu não tenho, fica difícil a gente fazer a classificação de divisões. Mas provavelmente ele é divisão 1. Pela imagem aqui, eu tô acreditando que é divisão 1. Além disso, ele tem apinhamentos, vários apinhamentos e mordida cruzada. Você vai anotar tudo isso lá na hora da prova. E, além de ter classe 2, divisão 1, pode ter mais posições individuais, que é aquilo que eu falei para vocês. A gente pode ter uma giroversão, uma supraoclusão, dentes com axiversão. São vários termos que a gente ainda não deu, a gente vai dar na próxima aula, na classificação de lixa, e vocês vão saber classificar cada dente, exatamente na posição que ele deveria estar. Um outro ponto importante, pessoal, além de ter divisões, existe subdivisões, mas não vamos botar chifre na cabeça de boi. Resumo da ópera. Vou virar para mim aqui. Vamos tentar não ficar desesperado com essas classificações. Se você já sabe que classe 2 ela pode ser divisão 1 ou divisão 2, existe o termo subdivisões para fazer com que eu saiba qual é a classificação de relação de molar do lado direito e do lado esquerdo. Eu não posso usar o termo divisão porque a divisão, quem vai me dizer são os dentes anteriores. A subdivisão é só para eu saber aonde está a maloclusão, se é do lado direito ou do lado esquerdo. Exemplo, vamos dizer que do lado direito eu tenho classe 1 e do lado esquerdo eu tenho a classe 2. Beleza. Então, como que eu vou botar na prova? Vou lá botar. Paciente com relação de molar, classe 1, subdivisão
direita, porque a subdivisão é usada só para me dizer se é direito ou esquerdo. Morreu, não te desespera, é só para isso. Então, classe 1, subdivisão direita. Classe 2, divisão, vou ver qual é a relação antero-posterior aqui dos incisivos, é divisão 1, divisão 2, o perfil que vai me dizer, vamos dizer que seja divisão 1. Então, classe 2, divisão 1, subdivisão esquerda. A subdivisão serve porque o direito e o esquerdo nunca são iguais, mas eu preciso classificar isso, então eu uso esse termo subdivisão. Então, exemplos que a gente está dando aqui no slide é quando a classe 2, divisão 1 com subdivisão direita, eu vou usar esse termo, que é um exemplo, quando a relação de molar de classe 2 estiver somente do lado direito. E classe 2, divisão 1, subdivisão esquerda é quando a classe 2 estiver do lado esquerdo. Pronto, subdivisão só é usado para dizer se é direita e esquerda. Agora, pessoal, a gente vai saber a divisão 2. A divisão 2, lembrem o que eu falei para vocês. É quando é a mesma coisa, a gente já sabe que a mandíbula ela não está desenvolvida, a mandíbula está mais distalizada em relação à maxila, porém eu preciso agora olhar a parte anterior. Olhem aqui a parte anterior. O que eu falei para vocês? Lembrem lá do símbolo do rock and roll. A gente vê que o lateral ele tá numa posição boa em relação a canino, premolar, tudo bonitinho. Mas olhem bem, quem está inclinado, pessoal, são os centrais. Então, existe uma inclinação do central e os dois laterais, eles ficam numa posição ideal. Mas o paciente, quando ele me procura, ele quer arrumar isso aqui, né? Aí a gente fala, então, quem está errado são os teus centrais. Eu preciso colocar eles para vestibular. Então, aqui, eu olhei a parte anterior, a gente está vendo o símbolo lá do rock and roll. Vou tentar botar aqui, ó. Ai, meu Deus. Rock and roll, pessoal. Tô me esforçando para mostrar. Aí a gente tem uma divisão 2. Classe 2, divisão 2, engloba as más oclusões que apresentam relação de molar classe 2, estando os incisivos superiores lingualizados ou verticalizados, quando eles tiverem uma inclinação diferente dos laterais. Olha essa imagem. A gente consegue ver aqui na relação de molar. Olha, essa imagem ela é bem legal. Faça uma classificação, pausa e faz a classificação aí. E aí, já eu dou a resposta para vocês. Você que pausou, ótimo, isso vai te ajudar a ter um olhar mais clínico e vai te ajudar na hora de olhar na prova e também nos pacientes e fazer a classificação correta. Vamos classificar esse paciente. Paciente, eu vou avaliar primeiro aqui o lado esquerdo dele. Cúspide mesovestibular encaixando no sulco. Então, eu tenho classe 1, subdivisão esquerda. Relação de canino, classe 1. Professora, na relação de canino, eu preciso colocar se é direita ou esquerda? É importante, mas tu não precisa usar o termo subdivisão. Na relação de canino, tu só põe lá, relação de canino, classe 1, direito, classe 2, esquerdo. Um exemplo. Vamos para o outro lado. No outro lado, o sulco, cadê? O sulco tá bem aqui, pessoal. A cúspide tá bem aqui. Então, eu percebo que o sulco ele foi mais para distal em relação à cúspide. Então, eu tenho uma classe 2. Qual é a divisão? Pessoal, o central tá mais lingualizado e o lateral mais vestibularizado. Então, eu tenho uma subdivisão, 2. Classe 2, divisão 2, subdivisão direita. Essa subdivisão esquerda. Beleza? É isso a resposta. Qual é o perfil desse paciente? O mesmo da divisão 1 e divisão 2. Paciente com mandíbula pobre. A gente vê esse perfil convexo. Tô batendo bem na tecla para vocês que vocês precisam saber quais são as classificações de perfil de acordo com a maloclusão, pessoal. Então, o perfil desse paciente pode encontrar perfil reto, pode ser que tenha, mas normalmente ele é levemente convexo, não tanto como a divisão 1, mas na divisão 2 ainda continua sendo. Associado à musculatura equilibrada ou aquela com suave alteração, porque o problema às vezes
é mais na parte anterior, nesses pacientes. Normalmente a classe 2 ela é bem significativa, deixa um perfil bem mais desfavorável na divisão 1 do que na divisão 2. Esse paciente com classe 2, é possível que haja associação a classe 2 divisão 2 com mordida profunda anterior. Então a gente sempre fala associações que podem ter a classe 2. É porque normalmente a classe 2 às vezes não é só o único problema. A classe 2 pode vir associada a outra coisa. Olha aqui o que esse paciente tem. Pausa e responde e depois eu falo, tá? Uma forma legal de vocês aprenderem. Esse paciente ele tem mordida profunda, ele apresenta diastemas interincisal, olha aqui, interincisivos, é isso mesmo. Além disso, deixa eu ver se ele tem outro problema. A gente não consegue ver por essa imagem, mas ele, se você botar essas duas opções na prova e eu botar a imagem, correto, tá? Casos de má oclusão, divisão 2, apresentam a relação de molar somente de um lado, usamos o termo subdivisão. É a mesma coisa, subdivisão é para dizer qual é a classificação. Pessoal, tenta botar um papel aqui, infelizmente eu já botei a resposta, mas tenta botar um papel, isso é forma de treinamento, tá? Como eu falo para vocês, treinando que a gente aprende, se não treinar, não fixa na cabeça. Relação de molar, vamos olhar aqui, sulco tá aqui encaixado na cúspide, classe 1, subdivisão esquerda, canino, classe 1, esquerda também. Vamos olhar do outro lado, direito, sulco aqui, cúspide aqui, molar inferior tá distalizado, então eu já matei, classe 2. Vamos ver a parte anterior, classe 2, divisão 2. Porque os centrais estão lingualizados e os laterais estão verticalizados ou também pode estar um pouco vestibularizado. Relação de canino, vamos lá. Canino, pessoal, presta atenção. Aonde que está o canino inferior? Tá aqui. Onde que está o primeiro pré? Tá aqui. Então, o canino era para estar no lugar desse pré. Então, ele está mesializado, super mesializado. Classe 2 de canino. Tá? Do lado direito. A gente entra agora na classe 3. Voltando para o nosso modelo. Classe 3, pessoal. Maxila estável, porém a mandíbula tá para onde? Para mesial. Então, a mandíbula ela tem uma posição de desequilíbrio no sentido mesial. Há essa movimentação nesse sentido. Essa movimentação faz com que a relação de molar também mude. A relação antero-posterior total ela vai mudar. E isso faz com que eu classifique esse paciente com classe 3. Só que para eu ter certeza, eu preciso ir lá na relação de molar e confirmar isso. Vamos ver como que a gente faz isso. Como é que a gente faz isso? Logo, clinicamente, se você for avaliar o perfil do paciente, olha a mandíbula do paciente, como é uma mandíbula muito projetada. Já é diferente da classe 2. Na classe 2, a mandíbula ela é pobre, retrognática. Ela não teve o desenvolvimento correto. Na mandíbula, na classe 3, ela já é prognata. Ela se desenvolveu a mais, em excesso. Então, o perfil desse paciente é um perfil bem diferente em relação à classe 2. E aí, como é que a gente vê essa classificação? Lembrem, primeira coisa que eu vou olhar na relação, eu vou procurar cadê o meu primeiro molar superior e cadê o meu primeiro molar inferior. Pessoal, quem que eu tenho que procurar? Eu tenho que procurar a cúspide e tenho que procurar a cúspide do primeiro molar superior e o sulco do primeiro molar inferior. Mas o meu ponto de referência sempre é o sulco. Se o sulco vestibular, mesiovestibular do primeiro molar inferior, ele tá mais para mesial em relação à cúspide, eu tenho uma classe 3. Se esse sulco, por exemplo, esquece esse dente, se esse fosse o primeiro molar e o sulco tivesse para distal em relação à cúspide, aí eu tenho uma classe 2, porém o primeiro molar é esse aqui. Então, o sulco se encontra mais para mesial, então eu tenho aqui uma classe 3. Beleza, professora, preciso olhar a relação de canino. O canino, ele tá aqui, tá?
o canino superior, o canino inferior e o primeiro pré. Quando o canino ele sai da meia entre o canino inferior e o primeiro pré e vai para distal, diferente do classe 2, que vai para mesial, aqui ele vai para distal, aí eu tenho uma classe 3 de relação de canino. Classe 3, característica determinante, mesioclusão do primeiro molar permanente inferior. Mesioclusão, pessoal, é porque o sulco mesovestibular, ele se movimenta para mesial em relação à cúspide mesovestibular do primeiro molar superior. Deixa eu ver, aqui eu não coloquei o conceito bonitinho como eu boto no outro, mas anota aí no caderno, você vai botar assim se eu perguntar. O que é uma classe 3? Classe 3 é quando o sulco mesovestibular do primeiro molar inferior se encontra mais para mesial em relação à cúspide mesovestibular do primeiro molar superior. Morreu. Nada além disso, gente. Olha o perfil do paciente. A gente sabe que quando a mandíbula ela é pobre, ela é mais recuada para trás. Só um segundo, pessoal. Então, vamos lá. Vamos dar seguimento aqui. Então, vamos lá. Se a gente avalia o perfil dessa paciente aqui, a gente vê que é diferente do paciente classe 2. O paciente classe 2, ele apresenta uma mandíbula pobre, pouco desenvolvida, retrognática. Aqui não, eu já tenho uma mandíbula significativa, prognata. Então, ela teve um desenvolvimento em excesso. Com isso, eu tenho um perfil bem diferente. Então, esse paciente classe 3 normalmente tem um perfil côncavo. Então, o perfil de paciente classe 3 é um perfil côncavo. E a estrutura muscular ela é predominantemente desequilibrada. Tanto o paciente classe 3 como o paciente classe 2, a gente tem uma musculatura desequilibrada, porque a maxila e mandíbula ela não tem uma relação legal, como a classe 1. Então, na classe 3, a gente pode ter cruzamento de mordida na região anterior ou posterior. Pode ser que ocorra. Não necessariamente sempre vai ter. Existe paciente que é classe 3, que tem uma mandíbula muito desenvolvida, mas consegue ter uma mordida sem ser cruzada. Porém, na maioria das vezes, é mais frequente paciente com ser classe 3 e ter mordida cruzada. Se eu perguntar na prova, todo paciente classe 3 apresenta mordida cruzada anterior? Não necessariamente. Então, a resposta é não, tá? Aqui eu trouxe uma imagem para vocês pensarem um pouquinho e raciocinarem. Opa, erro de gravação, gente, desconsidera, tá? Então, aqui eu trouxe essa imagem para vocês pensarem um pouquinho. Primeira coisa que você vai ver, relação de molar, tá? Então, eu tenho aqui, cadê meu primeiro molar? Tá aqui. Primeiro molar inferior, tá aqui. Primeiro molar superior, primeiro molar inferior. Vamos começar do lado esquerdo. Sulco mesovestibular se encontra mais para mesial em relação à cúspide, classe 3. Subdivisão esquerda. Relação de canino, encaixado na meia entre o canino inferior e primeiro pré, classe 1, esquerdo, tá? Direito. Vamos lá. Sulco mesovestibular do primeiro molar inferior, cúspide mesovestibular do primeiro molar superior. Então, esse sulco ele tá mais mesializado, classe 3, subdivisão direita. E em relação ao canino, a gente tem um canino que saiu da meia e foi para distal. Se ele foi para distal, ele é classe 3 de canino. Lembrem, se a cúspide vai para distal em relação à meia, classe 3. Se a cúspide vai para mesial em relação à meia, classe 2. Fixa isso com vocês. Fora isso, pessoal, ele tem apinhamentos, muitos apinhamentos. Então, na classificação, você vai dizer classe 3. Eu preciso colocar a subdivisão aqui, porque se direita e esquerda é classe 3, eu preciso colocar? Não. Subdivisão é para dizer que o direito é diferente do esquerdo. Se são iguais, coloca só relação de molar, classe 3 e relação de canino. Direita, a gente tem classe 3, esquerda, classe 1, com presença de apinhamentos. Eventualmente, encontra-se problema de espaço ou excesso, pode ter. Além de ser classe 3, ele pode ter mordida aberta,
profunda e má posições dentais de cada dente. Então, Engel, ele fez essa classificação e até hoje, gente, no século 21, até hoje, essa classificação ela é muito utilizada por mim e pelos outros ortodontistas, porque é através dela que eu consigo dizer qual é o problema do paciente, como que eu posso tratar, qual dispositivo, qual o tratamento, porque eu já sei que o paciente, ele é, por exemplo, classe 2, divisão 1, com mordida, pode ser que ele tenha uma mordida profunda, com presença de... Enfim, eu vou vendo todas as classificações e aí eu vou pesquisando o tratamento delas. Por quê? Porque eu tenho uma classificação para me nortear. Porém, como tudo na vida, ela tem limitações. Então, ela não é tão perfeita. Por quê? Porque a gente sabe que o primeiro molar superior permanente, ele não é estável no esqueleto crânio-facial. Lá nas nossas primeiras aulas, a gente viu que o principal dente, desde a dentição decídua, mista, é o primeiro molar. Mas, infelizmente, devido ser o primeiro dente a aparecer na cavidade bucal, lá com 6 anos, a gente tem muita perda precoce desse dente. Então, muitos pacientes chegam na idade adulta sem o primeiro molar. Consequentemente, como que eu vou fazer a relação de molar desse paciente? Não tem como. Aí eu vou ter que ir para a relação de canino. Baseiam-se apenas no posicionamento dos dentes, deixando de elucidar ossos e a parte muscular. Realmente ela não faz uma classificação tão clara e evidente nessa parte. A gente sabe como é que é o perfil, a gente sabe que tem um desequilíbrio, mas a gente não consegue estudar de uma forma mais enfática na classificação de Engel. E considera apenas as alterações no sentido antero-posterior, não citando as de sentidos verticais e transversais. Se você olhar bem para a classificação de Engel, Engel só quer saber se a relação de molar é classe 1, classe 2 e classe 3. Porém, pessoal, se eu pedir na prova, eu vou querer um pouco mais, porque eu sei que a classificação dele é pobre. Então, eu vou querer que vocês falem também da relação de canino e a parte de problema no sentido vertical e transversal, que a gente já falou durante a aula. Então, só revisando, a gente tem uma imagem aqui das 3 classificações. Classe 1, quando a cúspide mesovestibular se encontra no sulco mesovestibular do molar inferior. Quando o sulco mesovestibular do primeiro molar inferior ele já se encontra mais para distal em relação à cúspide mesovestibular do primeiro molar superior, então eu tenho uma classe 2. E classe 3 é quando esse sulco se encontra, na verdade, mais para mesial. Aqui eu trouxe algumas imagens e eu quero que vocês façam a classificação, levando em consideração a relação de molar, relação de canino. Tá? Aqui é a imagem no desenho e aqui é a imagem na parte clínica mesmo. Beleza? Isso aqui é um exercício, como a gente não está em sala de aula, aperta o pause e aí você faz e a gente continua. Mas, dando a resposta agora, molar, superior e inferior. O sulco, pessoal, ele tá onde aqui? O sulco, ele tá mais para distal, tá? Ele tá mais para distal em relação a cúspide. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma classe 2. Classe 2, nessa imagem não tá legal pra gente ver essa classificação. Mas eu acredito aqui, como o central ele tá mais vestibularizado, a gente tem uma classe 2, divisão 1. Não, divisão 2. Aqui é a divisão 1. Olha a diferença da parte projetada. É bem mais diferente, né? Ela é bem mais projetada. Então, o sulco aqui, ele se encontra para distal em relação à cúspide. E aqui, a parte anterior está mais vestibularizada. Então, classe 2, divisão 1. Nessa daqui, a parte anterior, ela está equilibrada. Na parte de molar, é diferente dessa imagem. Então, o ideal é a gente classificar um por um mesmo. Não considera como sendo a mesma coisa. Aqui, o sulco, ele está mais para mesial em relação à cúspide, eu tenho uma classe 3, olha só. Aqui não, eu já tenho uma classe 2. E aqui, classe 2 também. Vamos ver aqui. A gente continua tendo uma classe 2, só que olha a parte anterior, divisão 2. Aqui eu tenho o sulco
do primeiro molar mais para mesial em relação à cúspide, classe 3, com mordida cruzada, ó. E aí a gente avalia aqui, ó, na parte nessa imagem, na parte intraoral mesmo, a gente tem o sulco tá aqui, a cúspide tá aqui, classe 2, divisão 2, e aqui eu não consigo ver a relação, só consigo ver que tem uma mordida cruzada. Eu acredito que aqui sim está se assemelhando à imagem dos desenhos, porém aqui não tanto, tá um pouco diferente. Então, pessoal, quando você for fazer essa atividade, tenta fazer um por um, que aí fica mais legal para vocês aprenderem. Tipos de perfil. Revisando tipos de perfil. Perfil reto, normalmente encontrado em paciente classe 1, pode ser encontrado também em paciente classe 2, divisão 2. Perfil convexo, eu encontro em paciente classe 2, divisões 1 e levemente convexo em paciente classe 2, divisão 2. E côncavo, sempre em paciente classe 3. Trouxe essa imagem desses dois artistas e eu queria que vocês me ajudassem a classificar só avaliando o perfil. O que é que vocês acham? Pensem aí, pausa e eu vou dar a resposta. Então, o Babu do BBB, que eu sempre falo nas aulas, ele tem um perfil côncavo, porque é um paciente com grande desenvolvimento mandibular, prognata, perfil côncavo e provavelmente a relação de molar classe 3. Mas para eu ter certeza, eu precisaria olhar a relação de molar dele na parte intraoral. Aqui o Fred Mercury, ele tem um perfil diferente, já tem um perfil convexo, porque os superiores dele são muito projetados para frente. Então ele tem um grande overjet mesmo, e aí ele tem esse perfil convexo porque ele tem uma mandíbula pobre. Então ele provavelmente é um classe 2, não tô olhando a relação de molar, mas isso aqui a gente especula só pelo perfil, tá? Só vai ter certeza quando a gente olha na parte intraoral. Classe 2, perdão, gente, não subdivisão, tá errado. Classe 2, divisão 1, tá bom? Subdivisão é só para saber se é direita ou esquerda, falha minha. Então, pessoal, muito obrigada, a aula foi um pouquinho extensa, mas se tiver dúvida, volta de novo, assiste de novo e anota, que no final, provavelmente dessa semana que entra, a gente vai ter uma atividade no portal e aí eu aviso vocês. Abraço e fiquem com Deus.